Pela primeira vez, não vamos ter nenhum candidato de direita nas eleições. Essa foi a frase que Lula, ex-presidiário, ex-presidente, soltou em 2010, numas eleições em que a Dilma Rousseff foi eleita. Nós passamos desde aquela época para 2020 por 10 anos e o Brasil mudou profundamente. Nós veremos hoje alguns recortes sobre isso. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ao lado da descrição, está o botão de inscrição. Inscreva-se no canal e faça parte dessa rede de pessoas que estão articuladas, preocupadas com o Brasil e com o mundo. Nesse canal, a todo momento, nós trazemos informações novas e comentários analisados à luz do livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, cujo link para download gratuito será colocado também na descrição desse vídeo. O primeiro artigo que nós veremos hoje é do Estado de São Paulo, do dia 29 de dezembro, e tem o seguinte título: Década foi marcada por nova onda conservadora e enfraquecimento de partidos. E começa com a frase do Lula. Pela primeira vez não vamos ter um candidato de direita na campanha, celebrava o então presidente Lula em evento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada. Pouco depois ele disse: não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Ficava implícito, diz o articulista, que o candidato tucano em 2010, José Serra, não era de direita, o que, aliás, é óbvio. É preciso alguém dizer o óbvio de vez em quando. Lula afirmava, em essência, que a democracia mais saudável é aquela em que só um campo político está representado, desde que, naturalmente, seja o campo dele. A esquerda sempre é a favor da democracia, desde que ela mande sozinha. Desde que essa democracia se converta numa espécie de partido único. Foi assim, aliás, em todos os países socialistas. E agora a tal direita, que esteve ausente nas eleições de 2010, chegou ao poder na sua versão mais agressiva, Jair Bolsonaro. Essa virada de um extremo ao outro define a trajetória política brasileira na década que se encerra. Essa análise, embora verdadeira, silencia que por trás dela há algo muito mais importante. Não é propriamente uma mudança partidária, política partidária. Ela é uma mudança de opinião pública. Aliás, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira comentava que havia um Brasil profundo, um Brasil real, que muitas vezes era ignorado pela imprensa. A imprensa queria tratar apenas do Brasil da superfície, o Brasil de superfície, que muitas vezes é o Brasil político partidário. E era por isso que, inclusive, não havia nenhum candidato conservador nas eleições de 2010, como Lula reconheceu. Mas o Brasil de profundidade, esse Brasil real, começou a ficar cansado disso. Foi havendo uma espécie de divórcio entre a nação, que é conservadora, porque o Brasil sempre foi um país conservador, e o Estado mantido por partidos esquerdistas, revolucionários, que já há várias décadas dominavam a política nacional. Essa ruptura produziu esse efeito das manifestações que nós vimos nas avenidas do Brasil. Nesse sentido, Bolsonaro foi uma consequência de um voto de protesto contra tudo aquilo que estava. Ele era, por assim dizer, a antítese do governo do PT, do governo do PSDB e de outros governos anteriores que também não respeitaram esse lado e esse caráter muito mais pacato do brasileiro, muito mais familiar do brasileiro, muito mais afeito às tradições do que o Estado, através das suas leis, através das suas instituições, ou mesmo a imprensa, queria retratar ou representar. Essa ruptura é que levou a essa definição dessa década que ele trata nesse artigo. O artigo continua da seguinte maneira: Bolsonaro constitui uma ruptura drástica de consensos estabelecidos no debate público brasileiro. Sua eleição consagrou o fim de uma certa hegemonia cultural da esquerda, muito bem definida pelo crítico marxista tal nos anos 60. Aqui está bem comentado, de fato havia uma hegemonia cultural que ela foi, no fundo, contestada
por essa reação conservadora. Depois ele dá a questão das manifestações, ele fala da internet, a possibilidade dos conservadores perceberem que eles não eram minoria. Por causa da imprensa, os conservadores se entendiam como minoria no Brasil e a internet furou esse bloqueio e conseguiu mostrar que o movimento conservador não era simplesmente viável, mas ele constituía uma maioria no Brasil. O Brasil é um país conservador. Nós vamos ver aqui um outro recorte sobre as favelas no Brasil e que é muito dizedor dessa realidade. Termino o artigo. Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade de seu povo, honra seus militares e acredita em Deus, resumiu Bolsonaro na mensagem natalina divulgada pela TV. Essa mudança no Brasil tem causado uma forte antipatia na esquerda. Nós temos visto na imprensa e por toda parte cada vez mais ataques, muitas vezes baseados em mentiras, em fake news. A esquerda é mestre em acusar os outros daquilo que ela faz e, ao mesmo tempo, comentários destemperados, completamente fora de propósito, na linha de que o Brasil está matando negros, mulheres e homossexuais. Nós temos um artigo exatamente sobre isso. Ou então está queimando a Amazônia, devastando, como se a Amazônia estivesse desaparecendo, como se o pulmão do mundo acabasse. No canal aqui há uma matéria, há um vídeo do professor Molion que desmonta todos esses mitos climáticos. É por isso que é importante depois, assim que terminar esse vídeo, dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Eles não apenas informam, eles fornecem informações que podem ser usadas para a pessoa se defender numa argumentação. Esse canal não é apenas um canal cultural para a pessoa se entreter ou ter informações agradáveis ou informações culturais. As informações que nós disponibilizamos estão para serem usadas na defesa do Brasil e da civilização cristã. Elas dão argumentos, elas dão os fatos que muitas vezes não chegam até nós. Esse próximo artigo que eu vou ler é interessante porque faz uma espécie de profecia de alguém que está muito desanimado com a situação do Brasil, com essa reação conservadora. Vejam bem a palavra, não é uma onda conservadora, o que nós temos no Brasil é um movimento reacionário, é muito mais do que um movimento conservador e a esquerda percebe isso. É por isso que eles dizem coisas como essas que eu vou ler agora. Visita de um profeta, Rogério César de Cerqueira Leite, Folha de São Paulo, 20 de dezembro. Ele faz, no fundo, uma rememoração como se fosse um conto do Dickens, aquele conto de Natal em que a pessoa recebe a visita do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro. Ele está recebendo a visita do espírito do Brasil do futuro. Era uma noite escura, sem lua, sem estrelas. Foi quando, subitamente, notei à porta uma silhueta sinistra, um vulto agourento. Ousei, vacilante, interpelar a lúgubre figura. Quem sois? A resposta veio prontamente. Sou o fantasma do Brasil futuro. Vejam bem que é tudo mais ou menos o que se espera na cabeça de muitos esquerdistas ou de pessoas que não estão muito satisfeitas ou nada satisfeitas com essa reação conservadora. É a maneira como eles olham para a situação do Brasil. Então é o fantasma do Brasil futuro. A que viestes? Qual tua missão? Com o que, com voz rouca e soturna, me respondeu: aqui venho para dispor os lastros do retorno a tempos imemoriais, a volta ao passado primevo do homem, a redução do humanismo ao imperativo biológico. Bom, é preciso acabar com a ideologia de gênero, pelo menos, no mínimo, é isso que ele está dizendo aqui. Certamente diz mais. Mas, Senhor, qual a sua estratégia? Como pode pensar em ganhar tão difícil batalha, derrotar a civilização? O que ele chama de civilização, no fundo, é a barbárie. No fundo, é uma civilização nascida de uma ideia relativista, em que não existe bem nem mal, em que o consenso deve ser sempre buscado, independentemente da verdade. Todos os regimes totalitários do século XX nasceram, no fundo, da falta de uma moral objetiva, por causa do relativismo que foi imperando na sociedade, por causa do humanismo que ele defende. Mas alguém poderia então perguntar
O nazismo tinha certeza de que estava certo, o comunismo tinha certeza que estava certo. Então não é melhor nós abandonarmos essa certeza? Não é melhor vivermos como se a verdade não existisse? Como se tudo fosse relativo? Não seria mais fácil os homens viverem entre si? Não. Quanto mais relativista é a sociedade, mais ela, mais cedo ou mais tarde, termina na tirania. O nazismo prosperou, o comunismo prosperou, porque já não havia mais uma verdade objetiva, porque os homens abandonaram os princípios religiosos que nortearam todo o Ocidente. O nazismo só pôde triunfar na Alemanha, através do voto, e o comunismo só pôde triunfar na Rússia comunista, através da tomada de poder, por causa desse relativismo que imperou na sociedade. Um relativismo, aliás, que é uma hipocrisia, porque esses mesmos que se dizem relativistas são os primeiros a dizer que esse relativismo deles é uma verdade absoluta. Então eles que se dizem relativistas querem impor esse relativismo a todos os homens como se fosse a única verdade a qual todas as pessoas devem se submeter. Portanto, é uma falácia, e é uma falácia que tomou conta de boa parte do Ocidente, não das pessoas mais simples, mas de uma elite intelectual que faz parte desse mesmo Brasil de superfície, que faz parte desse Brasil da imprensa, que faz parte desses partidos de esquerda que tomaram conta do Brasil. E são eles que estão furiosos com essa reação no Brasil, porque essas falácias já não colam mais. Porque a opinião pública começou a despertar e a acusá-los que esse relativismo que eles defendem é falso, que esse relativismo que eles querem impor à sociedade em nome de um consenso que no fundo significa apenas que eles mandam, como está naquele artigo do Lula que nós lemos no começo, pela primeira vez na história do Brasil não haverá nenhum candidato conservador, e como é bom que seja assim, esse é o consenso que a esquerda defende. Quando ele fala de tempos imemoriais e que é a volta da barbárie, ele pode muito bem estar falando da Idade Média. Para quem tem uma mentalidade humanista, a Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Eu me lembro ainda de ter visto os livros da Regine Pernot, uma grande historiadora francesa, em que, pesquisando nos arquivos nacionais da França, ela encontrou centenas, milhares de documentos que nunca tinham sido pesquisados. E a conclusão dela não poderia ser outra. A Idade Média é uma idade de luz. É o nome do livro, de um dos livros dela, Luz sobre a Idade Média. Aquele que quiser procurar na internet, no Google, certamente encontrará muitas referências. Este canal tem tratado, vez ou outra, desses temas, e seria um tema interessante também para se tratar daqui para frente, refutando esses mitos que são feitos contra a Idade Média. Mas voltemos ao artigo que nós estamos lendo dessa profecia do Brasil futuro. Então responde o espectro funesto: aos poucos substitua a razão pela religião, a liberdade pela disciplina, a ética pela censura, a universidade pela escola militar, o pensador e o filósofo pelo obtuso e oportunista, a decência pela conivência. O que é cinismo? Porque basta ver o que fez o governo de esquerda no Brasil. A decência eles levaram completamente para fora do país. Assim como levaram caixas e caixas de dinheiro. Diz, temos um exército de fanáticos e de oportunistas. É sempre a mesma linguagem da esquerda, tentando rotular aqueles que são favoráveis a valores morais, a valores religiosos, como fanáticos. E os oportunistas, que no fundo aproveitam da situação. Além disso, temos vários psicopatas e fundamentalistas. Há algo mais fundamentalista do que um petista? Inseridos em posições essenciais de governança no país. Profeta ou fantasma, ou o que quer que sejas, diga, quando voltarás para a noite que negrejas? E a resposta veio aterradora, nunca, nunca mais. Essa é a impressão que muitos esquerdistas estão tendo da realidade do Brasil, que veio uma reação conservadora suficientemente profunda para ficar e não mais sair. Agora, o mais importante aqui é destacar essa fúria que tem sido cada vez mais evidente na imprensa em relação a esse Brasil, que é um Brasil profundo. É uma fúria no fundo também de alguém que olha no espelho e chega à conclusão que não está gostando daquilo que está vendo.
esse Brasil que eles estão combatendo é o reflexo deles mesmos, ou pelo menos daquele Brasil que eles também conheceram, dos seus pais, ou avós, ou tios, que refletiam esse Brasil e que eles olhavam com desdém, achando que já estava morto, que estava ultrapassado. Entretanto, esse Brasil voltou novamente à superfície. E isso para eles é muito difícil de aguentar. A próxima notícia que nós vamos ler é sobre as favelas do Brasil. Essa notícia, ela diz muito. Ela diz muito porque mostra essa mudança de opinião pública. Saiu na Agência Brasil no dia 2 de janeiro, reproduzido pelo Último Segundo. Moradores de favelas do Brasil estão otimistas com 2020. Quem diria, na esquerda, está torcendo tanto para que dê tanto errado, que dê tudo errado no governo Bolsonaro, e que todo mundo fique contra, e que as pessoas saiam às ruas, bradando Lula e etc. E o Lula saiu às ruas e tem sido vaiado, enquanto o Bolsonaro tem sido aplaudido em todo lugar que vai. Isso deve ser para eles algo bastante difícil de entender. Sobretudo porque são as pessoas mais simples, as mais conservadoras. Então diz aqui essa notícia do começo desse ano. O levantamento mostrou que 8 em cada 10 pessoas que vivem em favelas no país, 81% do total dos entrevistados, acreditam que a vida vai melhorar em 2020, sendo que 36% acredita que a melhora será significativa. Do total de pessoas entrevistadas, 74% disse estar feliz, atribuindo notas entre 8 e 10 para a sua felicidade. Aliás, isso é evidente. O dinheiro pode ser uma casca das coisas. A pessoa pode ter uma fortuna e não conseguir dormir numa cama de plumas, enquanto o menininho dormindo no chão tem um sono muito mais pesado. O dinheiro pode trazer médicos, mas não vai trazer a saúde. O dinheiro pode trazer restaurantes caros, mas não vai trazer o apetite. A felicidade não depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Isso é outra martelada na cabeça desses materialistas de esquerda. Bom, as expectativas, segundo eles, não dependerão do governo, mas de esforço próprio. 64% do total de entrevistados afirmam que a melhoria de vida depende de si mesmo, enquanto apenas 5% deles atribuem ao governo federal a mudança. Isso é profundo na opinião pública, isso é uma mudança profunda. O Brasil, infelizmente, durante muito tempo, se acostumou com a ideia assistencialista, que tudo tem que partir do governo que chega até as pessoas, e que elas têm que esperar que o governo seja o motor do desenvolvimento. Essa é a ideia, aliás, dos militares na década de 60, 70 e 80, que quiseram fazer o motor das mudanças através do Estado. Também era a mesma mentalidade do PT, essa visão de desenvolvimento nacionalista. É a mesma mentalidade de diversos outros segmentos, alguns deles também conservadores. Entretanto, o verdadeiro desenvolvimento começa de baixo para cima. É o princípio da subsidiariedade da doutrina social católica. Aquilo que a família pode fazer por si mesma, o Estado não deve se meter. Aquilo que o município deve fazer por si mesmo, o Estado federativo não deve intervir. Aquilo que o Estado federativo, a unidade da federação, pode fazer por si mesmo, a União, que é o governo federal, não deve intervir. A sociedade ela é tão mais sadia quanto mais a vitalidade dela vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Essa notícia é muito mais interessante do que pode aparentar à primeira vista, porque ela revela uma profunda mudança no Brasil, que nós esperamos que continue a frutificar. Essas manifestações que ocorreram no Brasil são reflexos disso. Essa mudança de governo com a eleição de Jair Bolsonaro é um reflexo disso. E nós procuramos aqui tratar, nesse tempo curto desse vídeo, dando uma noção de conjunto sobre ele. Entre as causas dessa mudança, se poderia levantar vários fatores. Entre eles, certamente pesou muito o fato que durante todo esse tempo, desde a década de 30, 40, houve pessoas que mantiveram sempre firme a mesma posição, defendendo a doutrina da Santa Igreja, a doutrina social católica na sociedade, defendendo a tradição, defendendo a propriedade privada, defendendo a família como Deus a criou. Isso foi profundo no nosso Brasil e isso se refletiu
no que nós estamos vendo hoje. Não é o único fator, mas é um fator que deve ser levado em conta. Aqueles que quiserem conhecer mais sobre a luta e a obra de Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, nós vamos colocar também aqui na descrição do vídeo um link para um site que faz um resumo, aliás, não faz um resumo, traz diversas dessas obras, são milhares de artigos, centenas de reuniões que já estão disponíveis para a pessoa tomar conhecimento com aquilo que foi feito durante esse tempo. O que nós estamos vendo não é fruto do acaso, ele é fruto de uma graça, em primeiro lugar, uma graça da divina providência ao Brasil, um país que nasceu sob o signo do Cruzeiro do Sul, que tem no Cristo Redentor o seu principal monumento e que recebe sempre as bênçãos de Nossa Senhora, padroeira de nosso país. E, em segundo lugar, dessa ação coordenada e eficaz daqueles que não se omitiram, que durante décadas sempre defenderam os mesmos valores, os mesmos princípios. Neste momento em que nós estamos gravando esse vídeo, jovens do Instituto percorrem o Brasil combatendo essa nova mentalidade socialista ecofascista que quer mudar a nossa visão de sociedade, a nossa mentalidade, o nosso conceito de civilização. Eles precisam da sua ajuda. Aqui em cima nós colocaremos um link, o YouTube deve colocar um link, e nós vamos também colocar na descrição, explicando os benefícios que alguém que doa para o Instituto recebe. Esse donativo é usado nessas campanhas, é usado para alertar a opinião pública. Se você concorda com essas ideias, colabore com o Instituto, divulgue esse vídeo, assine o canal. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!